Terror pós-apocalíptico e infectados sedentos por sangue são características principais do filme Extermínio de 2002. Nós tivemos uma continuação em 2007 e agora, finalmente, a terceira obra foi lançada dessa história que fascina tanto os fãs de horror. O vídeo de hoje é sobre Extermínio 3, a evolução. Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de começar o vídeo, já se inscreva, deixe o like e ative o sininho. Isso ajuda muito na divulgação do canal e o YouTube entende que tu gosta do conteúdo daqui e manda todas as notificações. Lembrando que esse é um vídeo de review de filme, então nessa primeira parte nós não temos spoiler da história. E quando eu for contar ela, eu te aviso para tu pausar se quiser. A premissa é a seguinte: de início nós temos algumas crianças num quarto assistindo Teletubbies, isso mesmo, até que a casa deles é invadida por infectados. A princípio, apenas um menininho, o Jimmy, consegue se salvar depois de ver o padre do lugar ser atacado pelos bichões e aparentemente gostar disso. 28 anos depois, nós acompanhamos uma comunidade vivendo e sobrevivendo numa ilha livre do vírus. Porém, é quando o Jamie leva o seu filho de apenas 12 anos, o Spike, até o continente e eles só têm uma passarela no meio do mar para fazer isso, para que ele aprenda a matar os seus primeiros infectados e ver como a coisa é de verdade, que o enredo muda e a gente percebe que aquela doença evoluiu e muito. Auntie, what's going on? Jimmy, sit still, keep quiet and do not move from this spot. Extermínio 3, a evolução, ou 28 anos depois, é a sequência dos filmes 28 dias depois, de 2002, e 28 semanas depois, de 2007. Esse daqui foi dirigido pelo Danny Boyle, escrito pelo Alex Garland e produzido pelo Cillian Murphy, o trio do primeiro filme que fez tanto sucesso. Garland tem uma cabeça maravilhosa e a gente bem sabe disso depois de Ex Machina e Aniquilação, e ele traz ela de novo aqui. Os dois, ele e o diretor, conseguem transformar um terror tradicional em algo quase bonito. E por mais que a gente não consiga imaginar como que uma história assim, infectado, cenário pós-apocalíptico, ainda dá pano pra manga, os dois conseguem te fazer ficar interessado do início ao fim. A fotografia, a trilha sonora, que é muito presente nos dois primeiros filmes, e a cinematografia imersiva trazem essa atmosfera tensa. Além, é lógico, do corre-corre e gritaria e bastante sangue que te envolve. Boyle usa a inserção de cenas desconexas, entre aspas, de um jeito que eu gosto muito, porque perturba, mas não atrapalha. É só o suficiente para tu ficar inquieto assistindo. Exemplo, tá o pai e o filho no meio da floresta conversando e ao mesmo tempo uma trilha sonora bombando e cenas de soldados de guerras antigas passando por ali, ou até dos bichos no meio da floresta em outro momento carneando algo. Aquela bagunça ali te deixa num fervor assistindo, até que passa e vem uma cena um pouco mais calma com a história em si, e aí tu esquece, e aí elas voltam, enfim, é muito bem trabalhado. E por falar em direção, uma curiosidade é que o longa foi filmado principalmente em iPhone 15 Pro Max. E eu acho isso no mínimo interessante. Então assim, várias cenas têm uma certa agilidade, uma proximidade com a gente e parecem quase um improviso. Então a gente tem a sensação de estar ali junto com aqueles personagens. E é lógico que isso aumenta toda aquela atmosfera de tensão que a história demanda. They will get the top of you. Em relação ao enredo, eu gostei bastante. Tem algumas coisas que me incomodam um pouco, não sou tão fã, tipo quando tem o tal do Deus Ex Machina, né? Resoluções mais simples do que deveriam ser. Porém, num todo, eu acho que o saldo é super positivo. A evolução dos infectados é muito legal, nós temos criaturas bem diferentes do que a gente viu no primeiro e no segundo longa. E eu preciso dizer que a parte da história que eu mais gostei foi o final. Achei ousada, maluca, fiquei realmente interessada. Isso porque esse filme é, na verdade, o primeiro de uma nova trilogia desse universo. O Garland vai seguir escrevendo o roteiro dos outros dois, inclusive o segundo, a princípio, vai ser dirigido ou já está sendo dirigido pela Nia da Costa e tem estreia para 2026. Vai ser chamado de 28 anos depois, parte 2, O Templo dos Ossos. Essas informações estão um pouco nebulosas, eu achei em alguns lugares que sim, que tá rolando, que já tá certo, em outros que
Vai rolar, tá sendo discutido, possivelmente para 2026, mas não se sabe. Mas no geral é isso aí mesmo, e a princípio depois teremos ainda um terceiro. E o legal é que quando eu assisti esse daqui, eu não tinha essa informação de que é pra ele ser o primeiro de uma nova trilogia. Mas quando eu tava vendo, eu pensei, nossa, nem tem tanta necessidade de tu ver o de 2002 e o de 2007 antes. Embora, lógico, seja um bom background. Mas é por isso, é porque vai ter, de fato, um novo universo nessa história toda. Look at what's in front of you. Extermínio 3, ou 28 anos depois, vale super a pena ser assistido nos cinemas. É um baita filme de terror. Pra quem gosta da temática, pra quem gostou dos outros dois filmes, enfim, vale mesmo. Ele estreia dia 19 de junho e tem aproximadamente 1h50 de duração. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Bom, passou aquela cena lá das crianças inicialmente assistindo os Teletubbies, nós passamos para 28 anos depois, com essa ilha, e nós temos uma família, né, que é o Jamie, o pai, com seu filho de 12 anos, o Spike, e a esposa, a Ayla. A Ayla é doente, ela tá com uma doença que ela perde a memória, ela fica confusa, então tá sempre acamada. O Jamie vai levar o Spike pela primeira vez pro continente para ele aprender a matar infectados de fato. O único jeito deles passarem pro outro lado é por uma passarela no meio do mar, que quando a maré sobe não tem como passar, obviamente. E durante esse momento todo de pai e filho, fica tocando o poema Boots de 1903, que segundo o que eu pesquisei, eu não conhecia, é como se fosse os pensamentos repetitivos de um soldado britânico na guerra. Então é um áudio bem chato, bem repetitivo, que incomoda, e aí vem cenas desconexas passando aquele áudio sem parar, é muito legal. Bom, os primeiros infectados que eles encontram lá no continente agora são os tais dos rastejantes, que são criaturas mais lentas, ficam só pelo chão rastejando, como o nome sugere, mas tem aquela aparência terrível, né? Enfim, eles matam aqueles bichões lá, parece grande coisa pra gente, muito em função da trilha sonora, do jogo de câmera, mas na verdade, depois que termina, que a trilha acaba, o pai mostra que não, aquilo ali era o basicão deles. Depois eles entram numa casa e encontram um cara que tá pendurado de cabeça para baixo com um saco na cabeça e aparentemente ele não estava infectado e foi deixado lá para servir de alimento, de comida para os bichos. E aí ele acaba sendo infectado, óbvio, eles têm que matar, enfim, mas assim, alguém fez aquilo. E depois nós temos a cena da cabeça de um bicho morto com a coluna cervical ligada a ele ainda, colocado em cima de uma árvore, propositalmente. E aí o Jamie olha aquilo e diz: foi um alfa que fez isso, a gente tem que ir embora daqui. Nós entendemos que o alfa, ele é diferenciado, o vírus age nele de forma diferente, como se fosse esteroides. O famoso suco, não é mesmo? E eles ficam grandões, bem mais fortes, enfim, são os que comandam os demais infectados. Daí corre para um lado, gritaria para o outro, é um momento realmente muito tenso. O diretor sabe nos dar essa sensação de desconforto absurdo, medo. Eles conseguem se esconder, mas não dura muito. Eles têm que ir embora, já é de noite e precisam passar pela passarela, que a maré já tá subindo. Vão correndo e o bichão vem atrás com tudo. Quando eles chegam perto do portão da ilha, a galera que tá lá dentro consegue matar o alfa e eles entram. Enquanto eles estavam no continente, eles viram um fogo bem longe. E o Spike perguntou pro Jamie o que era aquilo, o Jamie disse que não sabia. Pois o Spike pergunta para um vizinho dele lá da ilha, ele diz: ah, deve ser o Dr. Kelson, que era um médico que tá isolado há muito tempo e é maluco da cabeça. O que o Spike pensa? Médico? A minha mãe é doente, ela precisa de um médico, meu pai disse que não tinha médico nenhum. Ele briga com o pai e dá um jeito de fazer a galera que fica lá no portão da ilha se dispersar para que ele consiga sair com a mãe, passar pela passarela e ir até o continente atrás desse médico. Ao mesmo tempo, nós temos a cena de alguns soldados sendo perseguidos por infectados até que sobra um. E esse um depois acaba salvando o Spike e a mãe, a Ayla, num posto de gasolina antigo que tem lá. Os três agora seguem para chegar até o doutor, porém encontram nesse meio do caminho uma infectada grávida dando à luz. Ah, e só para contextualizar, tá? Esses soldados, eles estavam num navio de patrulhamento que acabou naufragando ali perto e eles pararam ali naquele continente. Bom, o que acontece é que a mãe do guri acaba ajudando a infectada a ter o bebê
e o que parece é que o bebê não tá infectado. E quem que vem atrás deles? O Alpha, porque provavelmente ele é o papaizão, o bichão. Pega o soldado, arranca a cabeça, aquela história toda que ele faz. E aí eles acabam sendo salvos por quem? Pelo Dr. Kelson. Ele injeta tranquilizante no Alpha, que ele chama de Sansão, porque é cabeludo e tal. E ele diz, o Sansão tá por aí já faz uns 3 anos. Então, assim, ele consegue conviver com os infectados. Não conviver, né? Porque ele foge dos infectados, obviamente. Mas ele tá ali junto. O Dr. Kelson fez torres e árvores e coisas de ossos de pessoas que morreram lá. E foi isso que o pai do Jamie viu há 15 anos atrás, quando ele e outros amigos foram caçar e encontraram o Dr. Kelson no meio do mato com um monte de corpos enfileirados e jogando esses corpos na fogueira. Era isso que ele estava fazendo, né? Construindo o que seria um templo de ossos, que talvez seja o segundo filme. Enfim, o médico, que é feito pelo Ralph Fiennes, né? O Dr. Kelson tá maravilhoso, por sinal. Ele examina ali a mãe do Spike e acaba diagnosticando ela com possivelmente câncer. Eles acordam que o melhor jeito é ela morrer de forma tranquila por ele, pelo médico, e depois disso o Spike volta para a ilha com a bebezinha. Porém, agora nós temos ali escrito 28 dias depois e, na verdade, o Spike deixou só a bebê e voltou para o continente. A cena final é o guri sendo atacado por infectados. Porém, uma pessoa aparece para salvá-lo, e é o Jimmy, o gurizinho lá do início. Só que agora ele é adulto, tá com cabelo loiro, comprido, várias correntes de ouro e uma cruz invertida pendurada no pescoço, e é o chefe, aparentemente, de uma trupe de malucos. Esses malucos têm o cabelo descolorido, usam roupas coloridas e atacam os infectados de uma forma totalmente sádica e cheio de malabarismos mortais e saltos. Impossível a gente não fazer a relação com os Teletubbies lá do início que o Jimmy estava assistindo. Ou seja, provavelmente o próximo filme vai ser em torno agora desta comunidade, que talvez tenha a ver com o cara que o Spike e o Jamie encontraram amarrado de cabeça para baixo. Eu fiquei realmente muito animada com esse final, acho que vai ser bem interessante, vai mudar um pouco o universo de Extermínio e vai seguir dando pano pra manga aí pra gente assistir mais bons filmes. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do filme e vamos conversar um pouquinho. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.